A montagem dos módulos solar voltado para o leste tem muita perda de eficiência em comparação ao norte? Sempre a gente vai ter bastante perda, tá? Mas dependendo de como tiver a inclinação dos seus módulos, a perda não vai ser tão grande assim. Eu tenho aqui um material que eu estudei, que ele mostra aqui para gente, depois eu até vou trazer num vídeo aqui, explicando isso. Ele mostra várias faces de um telhado, onde eu posso instalar um módulo fotovoltaico, várias faces, várias inclinações completamente diferentes, tá? E a quantidade de perda. E a perda máxima que a gente vai ter é de 50%. Né? Então, nesse seu caso aqui, não dá para a gente precisar exato falando assim numa resposta como essa aqui. Precisaríamos fazer aí alguns cálculos, né? Existem maneiras de calcular isso para a gente poder saber a perda, tá bom? Mas assim, não vai ser nada tão assim que nem muita gente pensar, não vai gerar nada nesse caso aqui, né? Não, ele vai gerar em média aí 50%, talvez aí 45% em relação ao que ele geraria se tivesse voltado para o norte com a inclinação correta. Mas sempre que possível, é de extrema importância você instalar para o norte com a inclinação correta. Até tinha um vídeo aqui no canal, que eu precisei remover ele, de um aluno aqui de São Paulo, que eu falava nesse vídeo justamente isso. Os módulos dele não estavam para o norte, eu não me lembro agora para qual lado exatamente estava, e a inclinação também não estava a ideal aqui para São Paulo, né? Ele estava quase que no plano horizontal, e a gente não tinha tanta perda assim. E aí eu comentava lá, nesse vídeo, até foi bastante criticado pelas pessoas aqui, muitos, né, criticou de uma maneira assim que é até entendível as pessoas, a maneira como elas comentam, né? Mas teve muita crítica, tá? Falando que onde se viu eu falar desse jeito, mas eu falava que da seguinte forma: entre você instalar o seu módulo para o norte com a inclinação correta e você instalar ele para uma outra orientação e uma outra inclinação e não ter nada, qual que é melhor? Com certeza absoluta é melhor você instalar, por exemplo, para o leste aqui, com uma inclinação diferente da ideal para sua região, e gerar um pouco. Vamos supor, para a inclinação correta, que é aqui para São Paulo, 24 graus, e orientado para o norte, eu vou gerar, vamos supor, aí 100% daquele módulo. Se eu colocar da maneira como você comentou aqui, para o leste, com a inclinação diferente, vamos supor 12 graus, um exemplo, que é o que está no meu telhado, vamos supor, e eu consiga gerar aí, sei lá, 50%. Qual que é melhor? Eu ter esse módulo gerando 50%, e de repente coloco 2, 3 módulos a mais para compensar isso, é claro, isso vai custar mais, né? Mas o que é melhor, eu fazer nesse formato ou eu não colocar nada? Porque muito se fala na internet, muitas pessoas falam e se prende muito nisso. Olha, a orientação correta é para o norte e a inclinação correta é igual à latitude do local. Tá correto isso, tá corretíssimo, isso é exato, tá? É correto afirmar dessa maneira. O que tem que ser falado para as pessoas é, independentemente disso, você pode instalar. Porque as pessoas se prendem muito nisso. Olha, se tiver o oposto, vai perder demais e não compensa, eu não vou nem instalar. Não, você precisa fazer uma análise para fazer uma avaliação. E o que eu digo para vocês como experiência, aqui eu tenho um grande laboratório que faço diversos tipos de experiência. Quem acompanha o canal já de longa data já sabe disso. E eu já instalei os meus módulos aqui para tudo quanto é lado que vocês imaginar, com inclinações completamente diferentes, para poder ver como que se comporta. E o máximo de perda que eu tive aqui foi 50%. Então, num caso como esse, vale muito mais eu ter perda de 50%, mas ter alguma coisa gerando, do que eu ficar direto conectado na rede da concessionária sem gerar nada, né? Agora, você que está acompanhando aqui com a gente, aqui a live agora, deixa aqui no chat aqui também para gente, o que você acha disso que eu acabei de falar aqui agora? Não gero nada? Ou coloco uma orientação diferente, com inclinação diferente, mas gerar um pouco e compensar com uma quantidade mais de módulos? Tem muita gente que acaba fazendo algumas coisas que, inclusive, eu já fiz aqui, tá? O que eu não indico, por alguns motivos, e eu já falo por quê. É corrigir a orientação com a estrutura, tá? Eu já fiz isso daqui para testes, funcionou muito bem, mas não é indicado, porque você não sabe exatamente se o seu telhado vai aguentar essa quantidade a mais de estrutura para fazer a correção de inclinação e de orientação. Tem também a questão de cargas de vento,
que dependendo de como tiver uma estrutura para correção de inclinação e orientação em cima do teu telhado, vai forçar mais esse telhado, e isso é bastante complicado. Então, entre você instalar o módulo numa orientação diferente, com uma inclinação diferente, e fazer uma correção com estrutura em cima do telhado, é muito mais vantajoso, e eu indico você instalar diretamente da forma que você consegue, sem prejudicar ou colocar em risco aí a tua residência, o teu telhado, colocar em risco a vida das pessoas que estão dentro da tua casa e dos vizinhos em volta. Então, assim, isso é uma opinião que eu, Eduardo, tenho, tá bom? Agora, não quer dizer que é a correta, é a indicada, aí cabe a cada um de vocês que está acompanhando tirar as suas conclusões e fazer as suas interpretações do que é mais vantajoso para você. Como sempre digo, aqui no canal eu trago muitas informações para que você tenha aí subsídios o suficiente, informação suficiente para tomar a melhor decisão.